Programa Troca de Ideias. E agora vamos à entrevista do Troca. Vamos conversar com o diretor-presidente da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, BPF, o Marlon Wilk, sobre a reconstrução da Ferrovia do Trigo. O que se pode esperar a respeito dessa reconstrução? Qual é a situação atual? Bom dia, obrigado por atender a Rádio Independente, Marlon. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Independente. Satisfação estar falando com vocês novamente. Tentando sempre trazer boas notícias, né? Que bom! E é um tema, né, Marlon, que a gente sabe que ele está latente aí há mais de um ano, né? Já passou um ano da nossa enchente aqui, que afetou o Rio Grande do Sul como um todo, mas o Vale tinha uma ligação muito forte com a questão turística, o trem dos vales, e a gente não tem muita perspectiva, né? A gente está buscando entender como isso acontecerá, se teremos o trem dos vales de novo, não só o trem dos vales, mas também a ferrovia para o uso, leva e traz de mercadorias, que é muito importante. O que vocês da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária podem falar sobre isso? A gente sabe que tem negociações, pessoal da Anturvales aqui da nossa região conversando com o governo do estado, o governo do estado falando com o governo federal. Não, perfeito. Primeiro ponto que eu sempre coloco, assim, hoje existe muita pressão em cima da concessionária Rumo Logística quanto à recuperação dos trechos ferroviários, o qual não é responsabilidade nesse momento dela refazer isso, né? Há um estudo de um GT, um grupo de trabalho, que vem a nível de governo federal vendo as possibilidades de recuperações de trechos ou não, né? Ou talvez até a criação de novas ferrovias. Então isso é algo que tem que ser bem esclarecido. A gente vê algumas notícias que não condizem com a verdade, tá? Em alguns momentos. Principalmente aí em redes sociais, enfim, né? Não existem investimentos previstos ainda, né? Mas a gente vem aí a BPF, né? Como a pergunta aí é referente à BPF, ela vem o primeiro ofício enviado da BPF em 26 de setembro de 2024 para a Secretaria Nacional de Transportes Ferroviários, informando o interesse de utilização do trecho ferroviário para o turismo, para recuperação e preservação da memória ferroviária, né? O nosso fim realmente não só ter o trem dos vales, mas a gente preservar a ferrovia que custou, além de muitas vidas, também muito recurso financeiro aí para o nosso país, né? Então, a gente hoje tem uma ferrovia de Guaporé a Mussum, a Roca, na verdade, né? A Roca Salles, principalmente com várias obras de artes, com realmente muito trabalho, uma ferrovia a mais bonita que eu digo do Brasil, tá? Então, a gente vem já desde o ano passado, na verdade, desde que ocorreram as chuvas, as enchentes, ali a gente já vem negociando com a Rumo Logística, com o governo do estado, o governo federal, enfim, foram várias viagens a Brasília para tentar negociar, e agora a gente está começando a ter realmente pareceres favoráveis, né? A gente está negociando um contrato de cessão de direito de uso do trecho ferroviário, tá? De Mussum a Guaporé, pensando em estender ele já até a Estrela, que o projeto é Estrela Guaporé, né? Pensando em salvar a ferrovia até a Estrela também, e mantendo pelo menos de Passo Fundo a Porto Alegre a ferrovia inteira aberta, né? Não digo que trafegável, porque teriam manutenções da grade ferroviária, né? Da troca de dormentes, talvez troca de trilhos, enfim, mas daria para circular com o veículo de inspeção a ferrovia inteira, evitando que ela venha depreciar, né? Venha se estragar ou ter roubo, furto de trilhos, né? Então é isso que a gente tem na mente com a BPF, tá? Então a gente teve uma boa conversa entre a NTT e a Rumo Logística para fazer esse contrato. Esse contrato já está em fase aí, realmente final. E a gente já foi chamado pelo Gabriel de Souza, queria agradecer ao Gabriel de Souza porque ele vem tendo um empenho muito grande com as ferrovias aí. Ele nos chamou porque ele esteve em Brasília e soube dessa negociação, né? Foi tudo no mesmo tempo ali, ele nos chamou para conversar no Palácio Piratini sobre essa questão dessa negociação, e a gente levou uma explicação, né? Ainda não temos totalmente definido, mas a gente já tem uma prévia de sim retomar o Trem dos Vales, ou outro nome talvez, né, para não ferir o nome Trem dos Vales, que era de Mussum a Guaporé, mas a gente pretende fazer uma operação inicial de Mussum até o V13, né, ali circulando de 16 a 17 quilômetros, para já preservar esse trecho ferroviário. E aí também, através do Trem dos Vales, ou através do trem circulando, né, juntamente com o governo, angariar fundos para a gente ir recuperando o trecho até Guaporé, né? Então, é isso que a BPF vem pleiteando.
como diz o meu pai, que também é um dos fundadores, ele diz, vamos reabrir a ferrovia de barreira em barreira, de aterro em aterro e de pilar de viaduto em pilar de viaduto, que for necessário a gente vai fazer sem medir esforços. Marlon, a partir desse contrato, né, vocês conseguirem concluir esse contrato, assinar o contrato, como é que ficaria a responsabilidade? A BPF seria a responsável por conduzir esse trabalho, a verba, né, o dinheiro realmente, né, para fazer essas obras, até para manter posteriormente esses trechos em funcionamento, isso ficaria com a ABPF ou teria alguma outra entidade que estaria também junto nesse trabalho? Hoje quando a gente fala da BPF, é lógico que a gente fala BPF Anturvales, né? A Anturvales, ela é o nosso braço direito aí no Trem dos Vales, não tem como tirar a Anturvales. Então toda negociação que é feita hoje, coloca o nome do Rafael Fontana, né? Ele está como presidente da Anturvales, muito estratégico nesse momento, né? Então, assim, a gente trabalha com a Anturvales e a BPF em conjunto, mas o contrato será feito com a BPF, tá? A BPF, ela vai ser a responsável pelo trecho ferroviário, né? Então, isso demanda uma grande responsabilidade, até porque a gente vai ter a cobrança de recuperar o trecho. Mas a BPF, o que ela tem? Ela tem muito expertise em ferrovias, porque ela tem 9 operações de trens ferroviários a nível Brasil. O Trem dos Vales era a 10ª, né? E vai ser a 10ª. Então, a gente tem o expertise para fazer a recuperação, a gente tem locomotivas a diesel, vagões de carga, vagões de serviço, e o que a gente vem fazendo? A gente já negociou com o governo do estado, né, essa questão das verbas. Como o primeiro trecho ele demanda de pouca verba em relação às centenas de milhões que já foram comentadas, né? Existem projetos para fazer uma recuperação total de canaletas e tudo, e realmente refazer praticamente uma ferrovia nova aí de 400 milhões. Existem negociações para fazer uma ferrovia aí, que a gente fez o levantamento para reabrir a ferrovia de 104 milhões. Então, para ter a mínima de segurança de operação, mas poder reabrir daí com a operação e cada vez melhorando ela. Então, assim, esse investimento inicial, lógico que a BPF ela não tem esse recurso para fazer a ferrovia. Ela precisa do apoio do governo estadual, o qual já vem nos apoiando, e possivelmente o governo federal também. O governo federal já sinalizou ajudar a recolocar um viaduto que deslocou, né, que teve uma barreira que deslocou um viaduto, a grade dele. Ele seria recolocado, reposicionado, mas demandaria de maquinário mais pesado para isso, né, guindastes e tal. O governo federal já sinalizou através da NTT que vai ter um apoio, sim, tá? E o governo estadual também já sinalizou aí um apoio, né? Também para conseguir auxiliar com verbas, né? Claro que isso está sendo tudo montado nesse momento. A gente ainda não tem a receita pronta de como fazer, mas a gente vem com essa premissa aí que realmente a nossa intenção é que esse ano a gente tenha um grande avanço na recuperação da ferrovia. O custo, então, fica com o governo federal? Governo federal, governo estadual, as prefeituras municipais, com a BPF também uma parte, né? Porque a gente entra com toda a mão de obra, com todo o recurso de ferroviário para isso, né? Maquinário e tal. Então é um curso que vai ter que ser dividido em todas as partes e possivelmente investidores que também possam vir a auxiliar. É possível que a iniciativa privada também faça um aporte, se caso for de interesse, né? Na verdade, assim, existe a iniciativa privada, sim, existe uma empresa, né? Eu não estou muito aprofundado nesse assunto, seria talvez mais com Turvales, mas o trecho de Estrela a Colinas, existe uma grande empresa que está fazendo investimentos na região, que ela tem interesse em trazer o trem de volta à Estrela, tá? Não para carga, mas para realmente algo urbano, algo turístico, entende? É um outro projeto que está à parte, né? Está indo paralelo ao nosso ali. Provavelmente, talvez a BPF fique como responsável de todo esse trecho e daí tem esse apoio. E talvez essa empresa possa auxiliar também nessa outra reconstrução. Então, são várias tratativas. Não existe nada ainda definido, tá? Mas já tem um grande apoio do governo estadual. Ele já deu um start inicial dizendo assim, nós vamos ajudar. E agora a gente está fazendo uma análise mais detalhada de valores, né? De planejamento de trabalho e tal. Agora a gente está aprofundando mais, uma vez que realmente está sendo esse contrato com a Rumo Logística, aprofundando mais a questão realmente de planejamento aí para recuperar a ferrovia.
Estamos conversando com Marlon Hugh, diretor-presidente da ABPF, para falar sobre as ferrovias aqui da nossa região, do estado do Rio Grande do Sul como um todo. O problema, Marlon, é que já passou um ano e a gente não sabe, né? E você fala, está se encaminhando, a gente sabe que é complexo, que é bastante amplo esse tema, mas as coisas não estão acontecendo. Você acredita que uma definição para um primeiro trecho, então, de reestruturação, isso seria ainda para o primeiro semestre, ficaria para o segundo semestre? Quantos quilômetros seria, um custo estimado de onde até onde seria, então, Mussum-Aguaporé? Levantamento de custos ainda estão sendo feitos, tá? Geral, desde de trilhos, de retirada de barreiras e tal, ainda estão sendo levantados. Eu não tenho como te dizer agora preciso, porque isso pode variar de 1 milhão para 10, né? Então, assim, a gente ainda não tem esses custos aí levantados, né? Então prefiro não falar em valores ainda, porque senão depois começa a sair valores e realmente às vezes não é a realidade. Tem que realmente ser aprofundado. A gente tem um detalhamento de trabalhos para aprofundar os valores, tá? Mas nada que a gente não possa fazer através do governo do estado, prefeituras e governo federal, assim, com agilidade, tá? Não são custos expressivos, a gente não está falando de 100 milhões e 200 milhões, a gente está falando realmente na casa de dezenas ali, de milhões ali de reais para recuperar, tá? Então já reduz da casa de dezena possivelmente, tá? Então se torna muito mais plausível do que falar de 100 milhões, 200 milhões, mas está em fase de planejamento. Mas assim, o que eu não garanto que o trem volte a rodar em um pedaço do trecho esse ano ainda, mas a possibilidade é grande, tá? E a gente tem aí um sonho, a BPF, de colocar o trem para rodar até o final do ano. Claro que tem fatores climáticos, né, reconstrução, tem a questão de verbas para tudo isso. Então, assim, há possibilidade, né? A gente quer chegar lá e a gente vai batalhar assim como a gente sempre fez, como a nossa entidade sempre fez a nível Brasil. Mas seria um trecho, né? Qual seria esse trecho? Porque não tem como recuperar tudo de uma vez só. Seria esse de Mussum-Aguaporé? Seria o trecho de Mussum até o V13. Na verdade, seria do quilômetro 12.400 ao quilômetro 31. Tá? A gente teria praticamente 18 quilômetros de ferrovia, que hoje tem condições fáceis de recuperação. Opa! Tá? E no total são quantos quilômetros que precisam de recuperação? O total de Mussum a Guaporé seriam 46. Tá? Os grandes problemas estão desse quilômetro 31, né, que a gente chama de V13, né, a vista do V13, até passar Dois Lajeados. Depois de Dois Lajeados para frente, para Guaporé, que seriam mais ou menos ali uns 15 quilômetros, o trecho está com poucos problemas, né? O grande problema aconteceu realmente em Dois Lajeados e Vespasiano Correia, né? Onde realmente caíram mais barreiras, realmente levou um pilar de viaduto, enfim, ali que está realmente o grande problema que a gente vê as fotos, trilho virado, né? Enfim, existe uma atração ali no meio do passeio que se chama Garganta do Diabo ali, ela entupiu, né? Que era um grande bueiro, ela entupiu e toda a água passou por cima da ferrovia, virou os trilhos, enfim, aquela parte ali fica acima do V13, fica basicamente a 1 quilômetro após o que a gente fez. E isso daí seria a sequência do planejamento, atacar vai atacando, vai subindo, vai trabalhando, entendeu? Então, a gente tem uma previsão, talvez, para esse trecho, talvez aí colocando no máximo 1 ano de recuperação desses 18 quilômetros, no máximo, né, 1 ano. E talvez o trecho inteiro a gente pode colocar aí talvez 3 anos. Daí depende do recurso, depende do que o governo federal possa investir no viaduto que cai nos pilares, que é o grosso, digamos assim, de recuperação realmente esse viaduto que cai nos pilares. Recuperando esse viaduto, a luz no fim do túnel chega bem mais perto, entendeu? Para abrir o trecho inteiro. Eu acho que é aí que está a questão. Uma vez feita esse primeiro trecho, o trem voltando a funcionar, né, e toda aquela movimentação que ele também estava gerando em termos de turismo e com o potencial turístico do Vale, né, em crescimento também, vai mostrar da importância de continuar e quem sabe fazer todo o trecho, né? Com certeza. Junto ao Anturvales, né, junto às prefeituras, né, já conversamos com o Guaporé também dessa possibilidade de reabrir esse trecho mais para baixo. Conversei, na verdade, com a secretária Márcia, né, ainda não com o prefeito. Mas, assim, o que a gente precisa? A gente precisa entender que hoje Mussum e Roca foram as cidades mais afetadas. É o que a gente... Aí existe uma preocupação também, a BPF, social. Né? A gente já ajudou na primeira enchente com doação de alimentos e tintas e tal, para refazer a construir a cidade. Veio a segunda enchente.
que devastou a cidade. Então, assim, iniciando em Mussum, hoje que realmente a gente tem uma vista maravilhosa do trecho, porque passa no Vale do Guaporé. Então, é uma das partes do passeio, uma das melhores partes do passeio, que a gente passa ao V13, tem mais um viaduto vazado, que é o V11, enfim, são vários túneis em sequência também. Então, assim, a gente consegue passar pelo também o túnel das janelas, né, a vista do V13. Então, a gente consegue atingir um trecho muito bonito, né, muito atrativo também. A gente tem o Cristo Protetor inaugurado em Encantado. A gente junta isso na região que mais foi afetada, né, que é Encantado, Roca e Mussum hoje, das enchentes nessa região do Vale do Guaporé e do Taquari, né? Então, não digo em tamanhos proporções de Porto Alegre, enfim, mas a gente hoje concentra nessa região talvez os municípios mais afetados. E aí a gente tem essa questão social de, além de ter a possibilidade de pegar um trecho bonito, ainda também está na região mais afetada. E aí a gente faz o quê? Trabalha o transporte rodoviário, tanto a Encantado, que já não tem trilhos, né? E a Guaporé, para completar um roteiro turístico na região, né? É isso que a gente está pleiteando, que a gente está planejando fazer com a retomada desse pequeno trecho. Se tem uma ideia de prejuízos já por não termos os trilhos de trem à disposição nesse um ano e talvez quanto que pode chegar esse prejuízo se chegarmos a esses 3 anos para recuperar todos esses 46 quilômetros, Marlon? Do Trem dos Vales, do prejuízo econômico, eu não tenho esse levantamento ainda, tá? A gente tem sim, parece que um acréscimo pelo que o Rafael Fontana me passou, existe sim um acréscimo de valores já no valor do combustível em Passo Fundo, porque antes ia por trem era um pouco mais em conta. Não dá para dizer que é um valor expressivo, mas possivelmente sim. E também a gente tem o número de caminhões na estrada. Aí é uma coisa que eu já levei para a NTT, já levei para o governo, assim, a gente tem que pensar na segurança também das pessoas, né? Toda vez que eu tenho um caminhão de combustível, a gente viu o que aconteceu em Santa Catarina, na BR-101, que tombou um caminhão de combustível. O risco que é transportar combustíveis pela rodovia. Então, assim, tem que ter uma preocupação, sim, com a segurança da população. A gente evita acidentes, evita mortes, enfim, em estradas, colocando o trem para rodar, né? Então, tem que ser feito um estudo rápido, sim. Mas a gente também entende o lado complexo que é reconstruir uma ferrovia, que é repensar, quando a gente fala em 5 bilhões de reconstrução para todas as ferrovias no Rio Grande, a gente também tem um custo muito alto. Então, há um equilíbrio nisso daí, a gente tem que ter também uma noção, né? A gente sabe das cobranças, mas quando a gente fala daí, voltando aos 46 quilômetros hoje, que na verdade não são 46, porque a gente tem até Roca, né? O trecho. Seriam 60 quilômetros, né? Que teriam que ser reconstruídos. De ferrovia. A gente não tem, talvez, algo tão crítico no transporte de cargas, né? O que é importante também ressaltar é que as autorizações para transporte de carga estão saindo. Além das concessões, a gente vai ter um formato de autorizações, o que vai facilitar a autorização de pequenas empresas, né? Para talvez assumir o transporte de cargas. Ou seja, retomar, talvez, a reconstruir a ferrovia, enfim, retomar por autorização e não por concessão. É um processo mais simples, se torna mais barato, mais econômico para as empresas e pode se juntar aí uma empresa e fazer um transporte por autorização de combustíveis. O problema é que a ligação do combustível com o Paraná foi cortada pela ferrovia que vai a Vacaria, né? Então, tem um problema logístico ainda aí a definir, tá? Mas as leis estão melhorando muito para a ferrovia nos últimos anos, aí vieram melhorando, então a gente pode abrir sim possibilidades aí para o futuro. Marlon, então, só para a gente já encaminhar a conclusão da entrevista, o passo agora é a conclusão do contrato, a assinatura desse contrato, e aí sim é possível conseguir as verbas, ou pelo menos a tentativa de conseguir. Já vem em paralelo, né? Eu digo Já o seguinte, acontece. a gente já está em paralelo, a gente já está tratando esse contrato de cessão do trecho ferroviário com a Rumo, né? Existe até uma cobrança da Rumo para agilizar, porque ela está sofrendo muito com isso também, e ela quer achar uma solução. Lógico que é uma solução boa para ela, é uma solução boa para nós e também para o turismo. Então, ela está colocando à disposição equipe técnica para auxiliar também na recuperação do trecho e tal. E, paralelo a isso, a gente já tem essa tratativa com o governo estadual inicialmente para ajudar, né, com verbas para recuperação. Juntamente, a Anturvales também vem trabalhando os municípios já se disponibilizaram também a ajudar. Então, existe sim assim, uma grande chance aí de no máximo em 15 dias a gente já ter uma definição, uma assinatura de contrato e talvez até uma previsão de liberação de verbas.
Isso seria permanente, esse contrato seria permanente, não corre o risco de mudança conforme quando a Rumo, por exemplo, não tiver mais a concessão, ou tu não tem essa informação? Isso. Não, a gente tem sim, mas aí a gente tá tendo umas mudanças de legislações aí para que dê continuidade nesses processos, tá? Existem alguns formatos aí que possam nos prevenir, né? Possam nos prevenir para que a gente possa continuar com o trabalho, né? Até fevereiro de 2027 a gente tinha um contrato com a Rumo. Possivelmente o governo vai renovar esse contrato com a Rumo por mais 2 anos, porque assim, o problema é muito grande para resolver em tão pouco tempo, né? Então, por contrato, acho que de concessão, se não me falha a memória, tem mais 2 anos, né, que o governo pode reajustar esse contrato até 2029, que nesse momento talvez seja o ideal, né? Pelo menos a gente tem mais 2 anos aí trabalhando para ir definindo essas questões aí, talvez criar projetos de lei para facilitar, para continuar, enfim, a gente pode trabalhar um cenário aí para criar processos que deem tranquilidade para a gente continuar a operação. Mas, em si, aí o governo está muito realmente parceiro, ele sabe da situação, então eu acho que a gente vai ter soluções, sim, para dar continuidade, tá? Não vejo que isso seja um risco grande, não. Marlon, uma dúvida. Esses 18 quilômetros de ferrovia, se forem recuperados, seria apenas para o turismo ou também é possível transporte de carga ou por ser um trecho muito pequeno não adiantaria, porque pararia em um ponto e não conseguiria ir adiante? Não, seria apenas transporte turístico, né? Seria apenas transporte turístico cultural. A carga, a gente tem que entender, a carga não vale a pena se não tiver um trecho de 300 quilômetros para carga. Não compensa. Aí você põe no caminhão o tempo de descarga e carregamento, você reduz muito o custo do transporte também daí pelo caminhão. Então, a ferrovia ela é feita aí, vamos colocar pelo menos 300 quilômetros de distância aí, que é Passo Fundo a Porto Alegre, já é um trecho que compensa. Menos do que isso não vale a pena. Isso daí eu prefiro explicar já que já fica aí para frente que saibam disso, né? Claro. Pelo menos 300 quilômetros, tá? Isso para líquidos e tal, cargas mais gerais assim. Lógico que para soja já aumenta isso daí também, porque realmente você tem que ter terminais para carregamentos perde muito tempo. E o caminhão é mais articulado, né? Ele consegue fazer entrega no local, enfim. Então tem todo esse processo logístico também. Você fala da onde, Marlon? Onde fica a sede da BPF? A gente tem uma sede regional, que é da Regional Sul em Rio Negrinho, e temos uma sede do nosso núcleo em Guaporé. Eu falo de Rio Negrinho hoje. Tá certo. Diretor-presidente da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, BPF, o Marlon Wilg. Obrigada, Marlon, pelas informações. Conte com a Rádio Independente, somos apoiadores, né? Estamos aí junto com vocês na busca, né, pela volta do trem dos vales, ou se tiver algum outro nome nesse trecho, enfim, né? Mas que volte a ser utilizada a ferrovia. Muito obrigada. Muito obrigado também, eu agradeço e conto que todos colaborem com os passeios quando eles serem retomados, porque essa colaboração vai auxiliar também na recuperação e também na ampliação do turismo aí na região. Agradeço imensamente a oportunidade. Marlon Wilg, diretor-presidente da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, a ABPF. Uma luz no fim do túnel, né, Rita? Gostei bastante, bem esclarecedora a entrevista com o Marlon, trazendo informações, a previsão de daqui a pouco, em 15 dias, termos esse contrato assinado, recuperar 18 dos 60 quilômetros, mas seria uma possibilidade ainda para esse ano, pelo que ele falou, não seria um valor tão grande assim para recuperar esse trecho. Ele falou talvez dezenas de milhões, não chegaria a centenas, ele falou talvez pode ser até menos, de 1 a 10, enfim, vai ter que se concluir esse estudo, mas pelo menos uma luz no fim do túnel. É isso, é por partes, não dá para recuperar todo esse trecho num único momento, mas passou um ano já e até agora a gente viu pouca coisa, então que bom que está tendo essa mobilização, especialmente o Gabriel Souza, o vice-governador, se engajando bastante nessa causa. Quando a gente viu todo parecia impossível, mas agora pensando em partes a gente já, né, tem uma esperança a mais.